Paz do Senhor, pessoal, boa tarde, que Deus possa nos abençoar nessa tarde especial, onde vamos estar estudando a Palavra de Deus, aprendendo na Palavra de Deus, e nesse mês muito especial para os cristãos, dezembro, época em que nós comemoramos o Natal. Então hoje nós vamos fazer um estudo bem simples sobre isso, começar um estudo sobre o Natal. Então vamos orar primeiramente. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, porque podemos aprender, entender. Obrigado pelo Teu tão grande amor na nossa vida. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Ministra ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós também vamos estar orando por Ti, que sempre está junto conosco nas lives, mas tem o Teu propósito de oração, Nós vamos estar orando por Ti, pelo Teu propósito de oração, para que Deus venha te abençoar, te fortalecer, em nome de Jesus. Então vamos começar hoje o nosso estudo. Como eu disse, dezembro é uma época especial para os cristãos, porque nós comemoramos o Natal. Não que Jesus tenha nascido dia 25 de dezembro, Só que a data não interfere em nada. A questão é que nós temos uma data muito especial que comemoramos, e a data foi estipulada dia 25 de dezembro. E isso que importa para nós. Temos um dia especial que nós lembramos que o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor nasceu. Então, para iniciarmos o nosso estudo, que nós vamos estar fazendo também outra quinta-feira, hoje nós vamos ler Lucas 2, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para ir recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós vemos o relato, um dos relatos, vemos esse relato do nascimento de Jesus também em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, lá em Mateus também nós vemos esse relato, mas nós vemos o relato do nascimento do nosso Salvador. Mas quando nós vemos, nós primeiro temos que ver também no Velho Testamento, nós vemos lá em Isaías, também capítulo 9, escrito: o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas fala do nascimento de um rei. E no capítulo 9, versículo 6, que é um versículo que muitos de nós conhecemos, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre
trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar diante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nós vemos descrito, aqui em Isaías, o nascimento do rei. E é interessante quando nós lemos apenas em Isaías o nascimento do rei, né? Ele mostra como será o nome do rei, fala que ele é rei, tá? Mostra que ele virá, mostra que ele irá nascer e fala claramente do rei, do Messias. E quando nós usamos o termo rei, o termo Messias, o príncipe da paz, maravilhoso, normalmente nos vem imagens à mente, imagem do rei, do soberano Senhor, né? Imagens impressionantes quando nós lemos em Isaías. Mas quando nós lemos o nascimento, como aconteceu, e nós vemos aqui em Lucas descrito com uma simplicidade impressionante, né? Nós vemos termos como enrolou em faixas, colocou numa manjedoura, né? A dificuldade toda de locomoção, que teve que sair da sua cidade, teve que ir para Belém, por causa de um decreto que foi feito, então estava debaixo de leis, debaixo de ordem. Israel estava debaixo do jugo romano, e os termos descritos são termos simples. E essa parte aqui do texto termina em: não havia lugar para eles na hospedaria. Então, como nós vemos que ele foi enrolado em faixas, deitado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura é tipo uma gamela, uma bacia bem grande de madeira, como uma gamela, onde se coloca comida para os animais. Então ali tu coloca o alimento, as palhas, coisas, as comidas para os animais comerem, se alimentarem, é colocado nessa gamela. Então, por causa de todos esses termos, que não havia lugar, provavelmente Jesus tenha nascido numa estrebaria. Há também os estudos que dizem que talvez Jesus tenha nascido numa casa também muito pobre, de pessoas extremamente simples, onde animais e pessoas dormiam junto, porque tinha gamela, porque tinha manjedoura, e era ali que as pessoas colocavam seus animais. Então também tem estudos que dizem isso, mas também tem aqueles que dizem que Jesus pode ter nascido naqueles lugares, havia caverna, onde é que colocavam os animais. Então nós vemos descritos lugares, quando nós vemos a imagem do nascimento de Jesus, tem alguns que colocam uma gruta e lá colocam as figuras que representam Jesus, Maria, José, os pastores, anjos, e as pessoas colocam vários lugares. Tem pessoas que colocam uma casinha muito simples, tipo uma estrebaria, daí precisa de uma cerquinha, mas também estava estudando, e tem alguns que talvez dizem porque não havia lugar para eles, né? Que pode ter sido isso, mas provavelmente o que nós vemos, a infraestrutura que o rei nasceu, extremamente pobre, extremamente simples. É uma estrutura impressionante, que não havia nada. Havia lugar para os animais. Era esse o lugar que o nosso rei nasceu, que o nosso Deus nasceu, uma estrutura muito simples. Não havia castelo, não havia pompa, não havia servos, nada disso. Não havia quem servir, não havia quem cuidar. Estava ali apenas Maria,
mulher pobre, José, também pobre, um casal extremamente simples, que não estava na sua casa porque ele teve que sair do lugar aonde ele morava para que se cumprisse a palavra de Deus. Isso é impressionante. No Natal nós devemos aprender a olhar, nós fazemos essas coisas, fazemos os enfeites, preparamos as igrejas, fazemos os cenários, né? Porque por aquilo que a palavra diz, nós podemos imaginar o cenário, por aquilo que nós estudamos, nós podemos imaginar o cenário, e um cenário de dificuldade, um cenário de rejeição, um cenário onde o povo estava debaixo de um jugo de uma outra nação. Israel estava debaixo do jugo romano, era Roma quem dominava todo mundo daquela época. Então era um cenário onde é que tinha o decreto, leis que eles absolutamente precisavam obedecer. Não tinha nem como burlar as leis, eles tinham que fazer, eles precisavam se alistar, precisavam se locomover. Então imagina todas as dificuldades, toda a situação difícil, toda a situação precária, e nós vemos o que nisso aí? A bondade de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, a palavra de Deus sendo cumprida, aquilo que foi falado, que foi profetizado, ali estava acontecendo, nessa situação difícil, nessa situação de rejeição, numa situação extremamente precária. Ali estava acontecendo o nosso primeiro Natal. O primeiro Natal que toda a cristandade, até os dias de hoje, nós lembramos, nós comemoramos, nós sabemos, e é um fato que ninguém pode levantar contra. Não existe reis, não existe governos, não existe ateus, ninguém pode falar contra e dizer não tem Natal. Porque é um fato, é real. O rei veio, Jesus nasceu. Então, todas as cidades revelam que é Natal. Vocês estão vendo aqui atrás de mim uma árvore. Quando vocês veem uma árvore toda enfeitada, com bolinhas, com flores, com luzinhas, com tudo que nós podemos fazer, as crianças sabem. Por que isso? Natal, Natal. Então, as lojas, as ruas, os locais, em todos os lugares, nas casas, tem algo que demonstra que é Natal. Então, não tem como se levantar contra isso. É um fato, é real. E o primeiro Natal, de maneira tão simples, de maneira tão precária, de maneira tão obscura, de uma maneira assim, tão quieta. Lá naquele estábulo, lá aconteceu algo impressionante, que abalou todo mundo, que ninguém pôde deter, que hoje todas as pessoas em todos os lugares, em todos os cantos, comemoram. Hoje é público, é real. Todos colocam seus enfeites, fazem seus planos, seus projetos. As famílias dizem: aonde eu vou comemorar o Natal? Você vai vir aqui na minha casa, nós vamos fazer na igreja, cada família faz o seu. Onde as pessoas se preocupam de dar coisas para as pessoas mais carentes, mais simples, para ter algo que comemore o Natal. As pessoas se preocupam em dar presentes para as crianças
que não tem, há toda uma preocupação. Por mais que as pessoas falem, Natal é uma coisa comercial, as pessoas só pensam em presente, isso. Não interessa que é uma coisa comercial. A questão não é essa. A questão é que o Natal agora é algo real. É algo que se revela em todo mundo. Nos palácios, nas mansões mais finas. Imagina a casa mais chique que tem. Tem uma árvore, tem uma manjedoura, que é uma gamela, tem os animaizinhos, tem os pastores, tudo mostrando, trazendo ao mundo, todo mundo, ao público, todo mundo mostrando, este foi o cenário do Natal, do primeiro Natal. Este é o cenário do primeiro Natal. Nasceu o Salvador. Então, e nós vemos, porque a Bíblia descreve, ninguém inventou o cenário. Não saiu da imaginação de ninguém. Está na palavra. Está escrito. O rei vai nascer, o príncipe da paz. Ele vai vir, ele vai governar, ele é o rei. Mas o cenário que ele vai nascer, nós vemos descrito aqui em Lucas, nos evangelhos, que não tinha lugar, que eles ficaram numa manjedoura, tiveram que colocar a criança numa manjedoura, enrolaram em faixas, que é pano simples. Lá estava e foi revelado para todo mundo. Ninguém inventou esse cenário. Não saiu da imaginação de ninguém. Esse cenário do nosso rei, do nosso Deus, é descrito na palavra. E por causa de todas essas coisas, nós vamos parar para pensar também na questão dos pastores, daqueles que vieram, dos reis que também vieram visitar, que alguns chamam de magos do Oriente, mas nós também vamos meditar sobre isso. Mas agora, hoje, nós vamos meditar primeiro nessa parte, no cenário do nascimento, nos acontecimentos do nascimento, acontecimentos de decretos, de reis que mandavam, dizia, é assim, mesmo com todo o jugo romano, com os decretos, com toda aquela situação. Essa era a vontade de Deus. A bondade de Deus se revelando. E a primeira coisa que nós vemos, que nós podemos aprender com esse fato do Natal, é que Deus, sendo rei, se humilhou. Deus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, ele se humilhou. Ele, sendo o Criador, se tornou como um de nós, criaturas. Nós somos criaturas de Deus. E por causa disso, da cruz, que também nós vemos isso normalmente na Páscoa, pelo sangue fomos feitos filhos de Deus. E isso é impressionante. O nosso rei se fez um de nós, como um de nós. Se humilhou. E a humilhação começou no seu nascimento. Normalmente nós falamos da humilhação por causa da morte de cruz. Mas a humilhação começou no seu nascimento, e a humilhação também é sendo Deus, se humilhou e tomou a forma humana, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Essa é a natureza do nosso Deus, verdadeiro Deus
verdadeiro homem naquele berço, naquela manjedoura. O berço era uma manjedoura, naquela gamela. Lá naquela gamela, onde é que os animais comiam, lá estava o nosso rei. Lá estava o nosso Deus. E isso é público, ninguém pode refutar. O quanto o nosso Deus e o nosso rei se humilhou. Isso deve falar ao nosso coração, que nos preocupamos com muitas coisas, com muitas riquezas, muitas preocupações aqui nessa terra. Nada errado em termos coisas, mas nada errado em não termos coisas. Nada errado se conseguimos algo e nada errado se não conseguimos. Nada errado se dá tudo certo aos nossos olhos, mas nada errado se as coisas dão errado aos nossos olhos. Se temos dificuldades, se temos problemas, se temos situações difíceis. Parou para pensar quantas pessoas vão passar o Natal no hospital? Quantas pessoas enfermas? E essas enchentes que aconteceram, quantas pessoas vão passar o Natal longe das suas casas? Muitas têm os privilégios de terem as suas casas. Mas aqui nós temos enchente. Se você ver lá a notícia lá em Maceió, lá não é enchente, a terra está desabando. Quantas casas que tiveram que ser abandonadas? Quantas pessoas estão fora das suas casas? Tem as guerras, tem as enfermidades, tem os problemas, tem as situações. E os cristãos em países perseguidos, aonde eles não podem comemorar o Natal publicamente, porque estão debaixo de decretos que não se pode declarar que é cristão, mas no coração deles, todos eles sabem, e de maneira escondida, eles comemoram o Natal. Nós devemos parar para pensar que o nosso Deus, o nosso Rei, está em todos os cantos, em todos os lugares, e que Ele nasceu pobre, humilde, sem lugar, em situação precária, em situação difícil. Isso faz com que cada pessoa que está passando dificuldade material se identifique com o Senhor. Mas aqueles que não passam também se identificam com o Senhor. Por quê? Porque Ele é o Salvador. Não importa se você tem ou se você não tem. Porque aqui nós estamos falando daquele que é Senhor, daquele que é Rei, daquele que é Salvador. Daquele que é Salvador. E daquele que se humilhou desde o nascimento. Rejeitado desde o nascimento. Porque não havia lugar para ele. Não havia lugar. Nós devemos meditar sobre isso, pensar sobre isso, sobre a questão de rejeição e na questão de ser humilhado. Nosso Rei, nosso Deus, nosso Salvador foi. Mas uma outra questão que nós devemos também meditar é o seguinte: Ele é Rei, Ele é Deus e deve ser honrado. E como, de que maneira nós honramos o nosso Rei, o nosso Deus no Natal? O Natal é uma data importante. O Natal é uma data em que nós devemos honrar Deus, um menino. Embora o sistema deste mundo, que quer atrapalhar e fazer qualquer coisa para atrapalhar o Natal,
o que ele inventou de mais terrível é algo chamado Papai Noel, um velho de barba para substituir um menino. Mas por mais que tenha o Papai Noel, eles precisam colocar o menino. Eles precisam colocar o bebê. Aquele que é rei, o rei que nasceu. E quem nós devemos honrar? O rei. E como nós honramos o rei, aquele que é rei, o príncipe da paz, aquele cujo nome é maravilhoso, aquele que é conselheiro, aquele que é pai da eternidade, aquele que é Deus forte, como descreve o nome em Isaías. Pai da eternidade, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e o governo está sobre os seus ombros. Como nós honramos o rei? Ele deve ser honrado, e honrado no nosso coração. No nosso coração ele deve ser honrado. E deve ser honrado também na maneira como nós vamos ao culto. Dia 24 de dezembro, cai num domingo, algumas igrejas fazem culto dia 25, mas quando nós vamos no culto, temos os cânticos, todas as coisas, nós devemos ir lá para honrar o nosso Deus. Quando nós preparamos a ceia na nossa casa, no nosso coração nós devemos honrar o nosso Deus. Quando nós preparamos os enfeites, nós devemos honrar o nosso Deus. Em todas as situações exteriores, nós devemos fazer o melhor porque estamos honrando a Deus. Não deixe as pessoas dizerem outras coisas. Não faça isso, é superstição. Não. Eu estou honrando o meu Senhor, declarando para todo mundo, toda a humanidade é obrigada a dizer, é Natal. Imagine se não tivesse enfeite nenhum, se não tivesse nada, se não tivesse data, se nada tivesse. Como que ia ser? Nós não poderíamos nem pregar e dizer, tem um dia que Jesus nasceu. Que dia? Não sei, mas eu sei que existe um dia. Agora nós sabemos, tem um dia, não é 25 de dezembro, mas um dia no ano Jesus nasceu, aonde começou o ano 1, o ano 0, o ano Domini, como se fala. Então, tudo proclama que é Natal, tudo, em todos os lugares, em todos os cantos, e nós devemos honrar o nosso Senhor, bendizer o nosso Senhor com tudo o que fazemos. E esse Senhor, ele é o quê? O que a Bíblia diz? Que ele é impressionante, nós temos vários termos, mas há um momento em que Maria visita Isabel, lá no capítulo 1 de Lucas, que ela diz assim, capítulo 1, versículo 47, diz assim, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela diz, meu Salvador. Imagina quando ela está lá na estrebaria e ela envolve em faixas o Salvador dela. Ela envolve em faixas e ela deita lá o Salvador, e ela é a primeira que diz, meu Salvador. E a minha pergunta para você meditar é, Jesus é o teu Salvador? Ele está no teu coração e você pode dizer de maneira profunda, de maneira real, de maneira simples, de maneira clara, dizer, Jesus é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor, que são termos que são usados, mas eu quero enfatizar agora, meu Salvador.
Por que eu preciso de um Salvador? Por que Maria precisava de um Salvador? Você sabe por que nós precisamos de um Salvador? A Bíblia diz. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, longe de Deus, apartados. Todos nós somos pecadores. Toda a humanidade é morta. Toda a humanidade está morta nos seus delitos e pecados. Todos precisam de um Salvador. E a Bíblia diz assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus está no teu coração? Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador, mas reconhecendo: eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Jesus só salva aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que precisam de um Salvador. Se você se acha muito bom, muito certinho, se você acha que não tem pecado, você não precisa de Salvador, nem de Deus, nem de nada. Jesus veio para os doentes. Mas se você sabe, tem entendimento, eu estou perdida, eu sou pecadora. Toda a humanidade está em trevas. E lá em Isaías diz: e o povo que andava em trevas, que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu estava nas trevas. Resplandeceu a luz de Jesus no meu coração. Toda a humanidade está nas trevas. Mas há aqueles que reconhecem que estão nas trevas, que reconhecem que são pecadores, que sabem: eu preciso de Jesus. Nesse coração, Jesus vai nascer como Senhor e Salvador, porque esse coração vai dizer: Jesus, entra no meu coração. Nasce no meu coração, Jesus. Faz em mim morada. Habita em mim, Senhor. Habita em mim. Jesus quer ser o teu Salvador neste Natal. Então, nessa primeira mensagem de Natal, eu gostaria que você orasse comigo. Você que entendeu que é pecador, que precisa de um Salvador, ore comigo e diga: Jesus, entra no meu coração. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Que esse Natal eu possa te honrar como Senhor e como Salvador da minha vida, que veio para perdoar os meus pecados. Tu que és Rei, se humilhou, e eu te peço, humildemente, eu que nada sou, um pecador, entra no meu coração, transforma a minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Que você possa fazer essa oração. Que você possa falar com o Senhor e Salvador. Faça essa oração no teu coração. Que esse Natal seja diferente para ti. Amém? Agora eu gostaria de orar com você, que tem o teu propósito, que está sempre escutando as nossas lives e que espera esse momento da oração. É fim de ano, muitas dificuldades, alguns estão passando, estão no meio de dificuldades, mas alguns já tiveram algumas vitórias. Mas têm os seus propósitos de oração, estão sempre orando conosco. Então vamos orar, buscar a presença de Deus e colocar as nossas petições diante do Rei, do Senhor e Salvador. Pai,
muito obrigado pela tua palavra, por esse estudo, por esse aprendizado. Mas, Senhor, de maneira especial, queremos colocar cada petição diante de Ti. Senhor, cada problema, cada situação difícil, mas também cada situação feliz. Senhor, cada situação que foi resolvida, colocamos diante de Ti. E queremos Te pedir humildemente, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, concede as nossas petições. Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse Natal, que esse Natal seja realmente um tempo especial, que você possa honrar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, né? E comemorar o Natal de uma maneira bem especial. Nós vamos continuar estudando sobre o Natal nas próximas lives. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.